Graça e paz. Hoje é dia 13 de janeiro de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Salmos, capítulo 46, verso do 1 ao 11, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. O título da nossa meditação hoje é: Deixe o medo de lado. Estou com a garganta um pouquinho inflamada, preciso tomar uma água aqui, né? Mas o texto vem falar conosco hoje sobre o medo. Deixe o medo de lado. Salmo 46, do 1 ao 11. O que chama a atenção para nós hoje é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Diante das dificuldades do mundo, né? Nós vivemos aí uma grande tribulação, na verdade, em todos os sentidos, em todas as esferas. Famílias, né? Vida amorosa, casamento, vida conjugal, né? Financeiro, filhos, pais, né? Nações contra nações, guerras e mais guerras. Quanta coisa ruim está acontecendo no mundo, não é verdade? E as pessoas creem naquilo que querem crer e não na verdade. O medo é característico de falta de fé. Quando a gente está sem fé, o medo vem. Quando não cremos em Deus e nos seus milagres, estamos predispostos a sentir medo. Por isso nós temos aí a depressão, muita depressão, e a ansiedade, muita ansiedade. Pessoas ansiosas são pessoas que estão com medo do amanhã, do depois, né? E a depressão é um resultado daquilo que a pessoa fica remoendo, daquilo que passou. Ela fica remoendo. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você tem buscado a Deus? A que ponto você tem buscado a Deus? O medo gera escravidão e derrota. A incredulidade, né?
Gera medo de mudança, medo de perdas, de valores, de bens. Gera timidez, medo de frustração ou decepção. As consequências, dos medos gera o quê? Perda de bênçãos por não crer naquilo que foi proferido. Você crê que você é capaz de vencer? Ou você está só olhando as circunstâncias? Você não está crendo nas promessas que tem para a tua vida? Não? Então você precisa tomar cuidado. Aí com isso vem a perda da estabilidade, quando o nosso caminhar pode ser interrompido pela dúvida. Nós temos um exemplo disso na palavra de Deus. Pedro, por exemplo, lá no livro de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 36, Pedro olhou e viu um homem andando sobre as águas. E ele viu que era Jesus, ficou sabendo que era Jesus e ele pôs à prova se era ou não Jesus. Se és tu, Senhor, faça com que eu vá até o Senhor. E Jesus disse para ele o quê? Então venha. E ele começou. Mas quando ele começou bem, não é verdade? Mas o que aconteceu? Ele teve dúvida. E ele começou a olhar as circunstâncias em volta dele. O que aconteceu? Ele perdeu a estabilidade. Foi gerado no coração dele um ponto de interrogação, uma dúvida. E ele começou o quê? A afundar. Foi quando Jesus levou a mão e ergueu ele e disse: homem de pouca fé. Então você precisa exercitar a sua fé. Quando nós temos medo também, nós temos um sentimento de impossibilidade. O medo de frustrar-se levou Marta a dizer: Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias. Quando Jesus então disse: tirai a pedra. E ele falou novamente: se creres, verás a glória de Deus. O medo da frustração era maior que a possibilidade da alegria do retorno de Lázaro, irmão de Marta. Marta duvidou que Lázaro poderia ressuscitar. A fé dela foi pequena. E mesmo diante da fé dela pequena, Jesus disse: tirai a pedra. E ela disse: Senhor, já cheira mal. E ele disse novamente: se creres, verás a glória de Deus. Então, nós temos que ter fé. A palavra do Senhor diz para nós não temer, pois ele sabe que o medo rouba de nós as oportunidades de vitórias. E tem sido muito explorado pelo nosso adversário. Qual é o nosso adversário? O inimigo, o diabo, Lúcifer. Ele é o nosso adversário. Ele é o ladrão da nossa alegria, da nossa esperança, da nossa fé. Então nós temos que estar mais ouvindo a palavra de Deus, porque Deus disse que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você precisa estar mais conectado com Deus, com as coisas do reino. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Olha que palavra maravilhosa para nós hoje meditarmos. Eu quero que você pense nisso
Medite sobre isso e viva isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.